Mateus capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abriram seus tesouros. Entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Podemos assentar. Irmãos, nós estamos dando continuidade, às nossas mensagens no Evangelho de Mateus. E nós vimos no domingo passado que vieram do Oriente uns magos para adorar a Jesus. Irmãos, magos aqui na Bíblia não são feiticeiros, não são pessoas que mexem com magia, nada disso. Na verdade, eram homens estudados, homens nobres que vieram do Oriente para adorar o Messias que havia nascido, aquela criança que havia nascido. Quando eles chegam em Jerusalém, eles vão até Herodes, todo Jerusalém fica sabendo da notícia. Irmãos, e ali eles vão até Herodes para perguntar aonde haveria de nascer o Cristo. Herodes interrogando ali os sacerdotes, os escribas. Herodes fica sabendo, irmãos, que Jesus nasceria em Belém. Então Herodes chama os magos em secreto e os envia para irem atrás daquela criança. E quando encontrasse, irmãos, que eles voltassem e falassem com Herodes aonde ele estava, para que Herodes também fosse adorá-lo. Irmãos, nós vamos ver mais para frente que a intenção de Herodes não é adorar o Senhor, mas matá-lo. Nós vimos na semana passada que Herodes, ele era um rei cruel, irmãos, que matou a própria família, com medo da família tomar o poder. Então nós vemos a palavra de Deus, irmãos, que naquele momento era um momento importante. Quando eu estava meditando sobre este texto, irmãos, Deus, ele me mostrou uma coisa que eu achei interessante. Quando Jesus nasce, a palavra de Deus vai dizer que havia uns pastores no campo, e os anjos apareceram e entregaram as boas novas para aqueles pastores. E eles foram ali, irmãos, onde Jesus estava, juntamente com Maria e seu esposo, e adoraram aquela criança. Aqueles pastores eram judeus. Eles foram os primeiros de Israel a adorarem a Jesus. Agora nós temos, irmãos, esses magos que vieram do Oriente, que não eram judeus, mas eram gentios. E eles foram os primeiros dentre os gentios que foram adorar Jesus, mostrando com isso, irmãos, que Deus veio para salvar não apenas o judeu, mas todo aquele que nele cresce, todo aquele, irmãos, que o recebesse como seu Senhor e como seu Salvador. Amém? Irmãos, então, depois deles conversarem com Herodes, eles saem da presença de Herodes e nós entramos no texto que nós lemos. E aqui eu quero chamar a atenção para algumas coisas. O tema da mensagem de hoje, irmãos, é a adoração daqueles que foram levados a Cristo. E nós vamos ver aqui, irmãos, como que é importante, como que tem que ser a vida daqueles que foram a Cristo pela fé. Primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos: só Deus pode nos levar a Jesus. Irmãos, olha aí no verso 9. Depois de ouviram o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Quando eles saíram da presença de Herodes, eles sabiam mais ou menos o lugar, eles sabiam a cidade, eles sabiam a terra onde Jesus estava. Mas, irmãos, quem os conduziu ao local exato onde Cristo estava foi o próprio Deus. Somente Deus pode nos levar a Cristo. Nós vamos ver no Evangelho de João, capítulo 6, verso 44, Jesus dizendo: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer.
Irmãos, nós podemos falar de Cristo, nós podemos até falar com a pessoa: olha, vamos na igreja, ali você vai orar, vai ouvir uma palavra, mas para nós nos achegarmos a Cristo, é somente pelo poder de Deus, pelo agir do Espírito Santo na nossa vida. É interessante, irmãos, que quando aqueles homens estavam com Herodes, não havia estrela para os guiar. Por quê? Porque aqueles homens estavam ali dependendo do recurso humano. Mas quando eles saem da presença de Herodes, Deus começa a guiá-los, Deus começa a direcioná-los. Irmãos, aquela estrela que apareceu para eles no Oriente, agora aparece diante deles e começa a guiar a jornada deles. Começa a conduzi-los até onde estava aquela criança, até onde estava o Salvador. Da mesma forma que Deus conduziu aqueles homens, Deus, irmãos, Ele nos conduz. Na nossa vida, irmãos, quantas vezes nós éramos cegos, surdos, mortos para as coisas de Deus, e Deus aos poucos foi nos trazendo para a tua presença, foi nos conduzindo, irmãos, até que um dia nós chegamos diante da cruz, chegamos diante do Senhor, e ali nós vimos a nossa miséria, o nosso pecado, e nós clamamos por um Salvador. E ali, irmãos, Jesus, Ele nos salva, e quem faz essa obra é o próprio Deus. Irmãos, entenda bem, não é apenas estar na igreja. Quando eu olho a minha conversão, eu lembro que no começo eu passei muito tempo na igreja, sem verdadeiramente ter tido encontro com Deus. No começo, irmãos, eu ia na igreja, eu louvava, eu orava, eu batia palma, mas eu lembro exatamente o dia que, indo para casa, irmãos, no caminho, na rua de casa, naquele dia, irmãos, eu fiz uma oração sincera com Deus, e a partir daquele dia a minha vida mudou. Irmãos, eu lembro até hoje, eu falei: Senhor, eu posso não saber nada nessa vida, mas eu vou conhecer a Tua palavra, eu quero ter comunhão contigo. A partir desse dia, irmãos, eu comecei a ter um encontro real com o Senhor. Irmãos, então da mesma forma que Deus conduziu aqueles homens, Ele nos conduziu. Quantos de nós talvez até odiávamos cristãos, ou zombavam, ou falavam mal? E olha nós aqui hoje, irmãos, por quê? Porque nós simplesmente acordamos um dia e falamos: agora eu vou para a igreja e vou seguir a Cristo. Não, é porque o Espírito de Deus trabalhou nos nossos corações, nos dando vida, irmãos, mudando a nossa história. E às vezes nós vemos pessoas à nossa volta e falamos: por que eles não vêm? Irmãos, a nossa oração tem que ser para que o mesmo Deus que mudou os nossos corações, mude o coração daqueles que estão à nossa volta. Para a mesma graça que nos alcançou, alcance aqueles que estão à nossa volta, alcance a nossa família, irmãos, os nossos vizinhos. Essa tem que ser a nossa oração. A palavra de Deus fala, irmãos, então, que só Deus pode nos conduzir a Cristo. E aquela estrela leva eles, irmãos, exatamente até onde Jesus estava. Nós não sabemos como foi isso, irmãos, mas nós sabemos que foi um milagre de Deus. A palavra de Deus fala que ela para sobre a casa onde Jesus estava. Aquela estrela, irmãos, não estava lá no alto, no céu, como nós vemos as estrelas. A Bíblia dá a entender que aquela estrela estava abaixo, irmãos, e brilhando ao ponto de conduzi-los passo a passo. Aqueles homens foram conduzidos não pelo seu próprio conhecimento, não pelas suas forças, não pelos recursos humanos, mas pelo próprio Deus. Você sabe por que Deus faz isso? Porque a glória da nossa salvação, ela é de Deus. Irmãos, quando Deus nos salva, a glória é dele. É por isso que Paulo fala em Efésios: não é por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Irmãos, pelo contrário, se nós estamos aqui hoje, não é porque nós somos melhor do que ninguém, é porque a graça de Deus nos alcançou. Tudo é por Ele, para Ele, tudo vem dEle. Irmãos, de modo que se nós temos que nos gloriar, se existe glória na nossa vida, é nisso, é saber que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, e ali na cruz é o lugar onde nós nos encontramos, é ali, irmãos, onde nós deveríamos estar, é ali na cruz. Aqueles homens chegam, irmãos, até onde Jesus está, e aqui
nós temos o segundo ponto da nossa mensagem, verso 10. Nós vimos primeiro que só Deus pode nos levar a Jesus. Segundo, nós vamos ver a alegria, irmãos, daqueles que encontram a Jesus. Verso 10: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Quando eles viram, irmãos, a estrela parada em cima da casa onde estava Jesus, a palavra de Deus fala que eles se alegraram com grande e intenso júbilo, irmãos, de saber que o Senhor estava ali. Olha a alegria daqueles que são levados a Cristo, daqueles que encontram a Cristo. Eu estava orando, irmãos, e pensando: Deus, por que nós estamos vivendo um momento tão triste no meio da igreja? Um momento onde o povo, irmãos, parece tão perdido, o povo está tão deprimido, tão para baixo. Irmãos, Paulo, ele vai dizer lá em Filipenses capítulo 4, verso 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Fala com a pessoa que está do seu lado: alegrai-vos no Senhor. Cadê a nossa alegria, irmãos? Nós estamos na presença de Deus, nós fomos alcançados por essa graça. Cadê a alegria do povo de Deus, irmãos? O mundo olha para nós, irmãos, e muitas das vezes não vê alegria em nós de servirmos a Jesus. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Você sabe por quê? Porque nós encontramos a verdade, nós encontramos o caminho, nós encontramos a vida. E aí, meditando sobre isso, irmãos, eu comecei a pensar que hoje na igreja não está tendo alegria. Você sabe por quê? Porque nós não estamos olhando para Jesus. Nós estamos na igreja, irmãos, olhando para os nossos problemas, olhando para este mundo, olhando para as glórias dessa vida. Nós estamos aqui dentro da igreja só murmurando, só questionando. Irmãos, cadê a alegria do povo de Deus? De celebrar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de buscar ao Senhor, aquela alegria no coração de falar: hoje é domingo, vamos à casa do Senhor. Aí a gente fala assim: misericórdia, hoje é domingo, mais um culto na presença de Deus. Irmãos, olha a alegria daqueles homens. Eles se alegraram com grande e intenso júbilo. Os seus corações saltaram de alegria. Eles falaram: encontramos o Salvador, encontramos a vida, encontramos o Messias. Isso é para nós o maior tesouro. Aleluia. Irmãos, alegrai-vos no Senhor. Nunca, irmãos, o povo de Deus esteve tão deprimido, tão abatido. Irmãos, você sabe por quê? Porque nós estamos criando raízes nesse mundo perverso. E nós não deveríamos, irmão, nós deveríamos estar no mundo, mas olhando para o alto, de onde vem a nossa salvação, olhando para Cristo, esperando a sua vinda. Nós estamos aqui por um tempo, irmãos, é passageiro. Nós aguardamos a promessa, nós encontramos o Salvador. Irmãos, quantas pessoas não poderiam estar aqui hoje? Aí às vezes a pessoa fica triste: eu não vou na igreja. A pessoa, acontece algum problema: eu não vou na casa do Senhor. Irmãos, cadê a alegria do povo de Deus? Eu já contei isso aqui várias vezes, irmãos. Certa vez lá no interior, estava tendo um campeonato de futebol. E a final, irmãos, foi num domingo pela manhã, e caiu uma tempestade, uma chuva forte. E eu falei com a minha esposa: hoje não vai ter a final. Irmãos, quando pensa que não, começa a parar os carros, desce todo mundo debaixo daquela chuva e começa a jogar na quadra, vira pura lama, irmãos, todo mundo caindo, sujando, e eles fazem a final, se divertem ali, se alegram ali e vai embora para casa. Quando deu a hora do culto à noite, irmãos, poucas pessoas na igreja. Por quê? Pastor, não vou no culto porque choveu. Cadê a alegria do povo de Deus, irmão? Cadê a esperança do povo de Deus? Para jogar futebol, eles enfrentam chuva, enfrentam tudo, porque eles acreditam que aquilo, irmãos, é importante para eles. Agora, para nós que encontramos a salvação, que encontramos a vida eterna, irmãos, encontramos o perdão dos nossos pecados, encontramos propósito para a nossa vida. Irmãos, muitas das vezes nós deixamos que poucas coisas nos afaste da presença de Deus. Irmãos, eu sei que é pesado, mas diante de Deus não existe desculpa que nós possamos dar para Ele. Você sabe por quê?
Porque o que Cristo passou na cruz é muito maior e muito mais doloroso do que qualquer sofrimento que eu e você possamos passar. E se Ele enfrentou por nós, por que nós não podemos enfrentar por Ele? Pastor, eu estou com depressão, não vou na igreja. Venha com depressão e se alegre no Senhor. Confia no Senhor. Pastor, minha casa está uma bagunça, hoje eu não vou na igreja. Venha na igreja e deixe sua casa uma bagunça e confia no Senhor, se alegra no Senhor. E quando você voltar, você vai ver o agir de Deus na sua casa. Pastor, eu estou enfermo, irmãos, a menos que você não possa sair da sua casa, venha para a casa do Senhor, sirva a Ele com sua enfermidade, sirva a Ele com seus problemas, sirva a Ele com as suas dores, com as suas lutas, mas sirva a Ele com alegria, irmãos. Vocês lembram daquela música do irmão Lázaro? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Irmãos, cadê o povo que faz isso? Esse povo sumiu, esse povo foi embora. Cadê o povo de Deus que se alegra ao estar na presença de Jesus? Cadê o povo de Deus que celebra ao Senhor com alegria? O povo de Deus que bate palma, que adora a Deus. Ah, pastor, mas é porque tem pouca gente. Irmão, você veio aparecer para a pessoa do seu lado ou veio buscar o Senhor? Porque não importa, irmãos, pode ter uma pessoa, você tem que adorar a Deus, você tem que se alegrar nele, você tem que buscar Ele, é a sua comunhão com Deus, e um dia, irmãos, é você que vai estar diante dele, para prestar conta da sua vida. Irmãos, olha a alegria daqueles homens, e eu falo com os irmãos novamente, fala com a pessoa que está do seu lado, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, manda essa tristeza embora. Eu não estou falando que você não vai ter problema, entenda isso. Todos nós temos problema, irmãos. Certa vez nós estávamos na empresa, na reunião de manhã, e tinha um rapaz lá que estava enfrentando os problemas, cara fechada, reclamando, murmurando de tudo. Eu falei, rapaz, se a gente for contar os problemas que a gente passa, todos nós temos problemas. Só que você não pode deixar que esse problema seja maior, irmão, do que a sua confiança em Deus. Descansa no Senhor e se alegra nele. Irmãos, olha comigo aí no verso 11. Nós vamos ver a adoração daqueles que encontram ao Senhor, que encontram Jesus. Entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe. Prostrando-se o adoraram e abriram seus tesouros. Entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Irmãos, depois de se alegrar no Senhor por ter encontrado o Salvador, eles entraram na casa e adoraram a Jesus. Eles se prostraram, irmãos, diante daquela criança que estava no colo de sua mãe. É interessante, irmãos, que toda vez quando nós lemos, quando os evangelistas falam de Jesus bebê, sempre vai falar do menino com sua mãe. Sempre Jesus vem primeiro. Por quê? Porque a prioridade é Ele. Ele é o centro. É Ele que é o Salvador. É Ele que morreu na cruz para nos salvar. Irmãos, então nós vemos primeiro Jesus, depois sua mãe, não o contrário. Então nós vamos ver, irmãos, que aqueles homens se adoraram, se prostraram e adoraram aquela criança, adoraram o Messias que havia nascido. Irmãos, entendam uma coisa, aqueles homens, eles não tinham a palavra de Deus como nós temos. Eles não viram Jesus crescer, eles não viram os milagres, eles não ouviram, irmãos, as mensagens de Jesus, mas eles sabiam quem era Jesus. Hoje, irmãos, nós temos a revelação completa, nós sabemos o que Jesus fez por nós, e muitas das vezes nós não adoramos o Senhor, nós não nos prostramos diante dele. Aqueles homens, irmãos, entregaram seus tesouros, aquilo que tinha de valor. Naquela época era um costume, você não podia chegar na presença de alguém importante sem levar um presente. Aqueles homens sabiam, irmãos, que Jesus não era apenas alguém importante, mas que Jesus era o Messias prometido, que Jesus era aquele que viria para salvar o seu povo dos seus pecados. E eles, abrindo os seus presentes, entregaram ouro, incenso e mirra. Irmãos, é comum entre os estudiosos dizer que o ouro aqui, ele representa o rei. Normalmente, irmãos, o ouro era um presente que era dado aos reis. Aqueles homens, ao entregarem ouro, reconheceram que Jesus era rei, não apenas rei, mas rei dos reis e senhor dos senhores. Aqueles homens reconheceram a autoridade de Jesus,
entregaram ouro para ele como presente. Irmãos, será que nós reconhecemos que Jesus é o rei da nossa vida? Pastor, o que isso quer dizer? Irmãos, entenda bem. Nós estamos acostumados com uma palavrinha, uma coisa chamada democracia. No reino de Deus não existe democracia. Jesus, ele é o rei, ele ordena, nós somos os servos, nós obedecemos. É assim, irmãos, no reino de Deus. A palavra dele prevalece sobre tudo e sobre todos. Ele é o rei da nossa vida. O que isso significa? Significa que aquilo que ele falou é maior e mais importante do que aquilo que eu penso, do que aquilo que eu acho. Ah, pastor, a palavra de Deus fala isso, mas eu acho isso. Irmão, não importa o que você acha, o que importa é a palavra de Deus, é a ordem que ele nos dá, é a direção que ele nos dá. Ele é o rei da nossa vida, ele conduz a nossa história. Irmãos, na leitura de hoje, ou na de ontem, parece, eu vi Jesus, ele contou uma parábola, uma história de 2 filhos. Ele falou que o pai chegou para o filho e falou: filho, vai trabalhar na vinha. E ele falou: sim, Senhor, mas não foi. Depois ele voltou para o outro e falou: filho, vai trabalhar na vinha. Ele falou: pai, eu não quero ir. Mas depois se arrependeu e foi. E Jesus perguntou: qual deles fez a vontade do pai? Aquele que se arrependeu e foi. Irmãos, não é o que nós falamos, é o que nós fazemos. Ele é o rei que ordena sobre a nossa vida. E ainda que você não entenda, você aceita, você obedece à vontade do Pai. Mesmo que às vezes você fala: ah, Senhor, eu não quero. Mas depois você se arrepende e fala: Senhor, eu vou andar na tua direção, eu vou andar nos teus caminhos, eu vou fugir do mal, eu vou, ó Pai, abandonar o pecado, eu vou ter comunhão contigo, porque o Senhor é rei, o Senhor governa sobre a minha vida. E um dia, irmãos, esse mesmo rei virá para julgar todas as coisas. Esse mesmo rei um dia virá, irmãos, para salvar e para condenar. Eles entregaram incenso, irmãos, e o incenso aqui era uma oferta que era dada a Deus. Aqueles homens reconheceram que Jesus não era apenas rei, mas que ele era o Filho de Deus e o próprio Deus. Aqueles homens, irmãos, reconheceram que aquela criança que ali estava vinha de Deus e era o próprio Deus, era o Verbo encarnado. Irmãos, olha a grandeza disso. Nós esquecemos quem é Deus. Nós esquecemos quem é Deus, irmãos. Se nós soubéssemos quem é Deus, nós não vivíamos da forma que nós vivemos. Nós não ficávamos, irmãos, prostrados com coisas banais que nós enfrentamos. Se nós soubéssemos quem é Deus, na hora da luta, da angústia, nós iríamos erguer a nossa cabeça e marchar com fé, porque o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Aleluia, nós esquecemos quem é Deus, irmãos, e muitas das vezes fazemos coisas que desagradam a esse Deus, esse Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. E nós o entristecemos dia após dia com os mesmos pecados pelos quais ele morreu. Irmãos, aqueles homens, vendo aquela criança, eles reconheceram que ele era Deus. Por último, eles entregaram mirra. Mirra aqui, irmãos, era usado como perfume, era um símbolo do homem. Era usado para perfumar o corpo daqueles que morreram, era usado para perfumar o corpo daqueles que estavam vivos. Irmãos, como homem, eles reconheceram que Jesus, irmãos, ele era não apenas rei, não apenas Deus, mas que ele era o homem que morreria pelos nossos pecados, que Jesus era o homem, irmãos, que iria à cruz para nos salvar, que entregaria a sua vida por nós, mesmo nenhum de nós merecendo o seu sacrifício, merecendo o seu amor. Irmãos, o mais próximo que nós temos, e mesmo assim passa longe do amor de Deus, é quando nós vemos o amor de um pai e de uma mãe para com o filho. Às vezes o filho faz tudo errado, o pai e a mãe continuam amando, continua cuidando. O filho bagunça a vida inteira, o pai e a mãe estão sempre ali. Humilha o pai, humilha a mãe, agride, bate e tal, mas quando está no fundo do poço, quem está lá é o pai e a mãe, ajudando. Isso é o mais perto do amor de Deus, e mesmo assim é falho, irmãos. Porque o amor de Deus é infinitamente maior do que isso. Infinitamente maior. Irmãos,
aqueles homens reconheceram que Cristo era aquele que morreria para nos salvar. Agora veja bem, irmão, depois de ter adorado a Jesus, a palavra de Deus no verso 12 fala que aqueles homens voltam para a sua casa, mas dá uma advertência para aqueles que encontraram Jesus. Olha aí comigo no verso 12: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Pastor, qual que é a advertência? A advertência é essa, irmãos: uma vez que eu e você encontramos Jesus, nós não podemos mais voltar pelo mesmo caminho. Agora nós temos que andar em novidade de vida. Agora nós temos que andar por outro caminho. Uma vez que eu vim a Cristo, que me alegrei em Cristo, uma vez que eu vi o Salvador, uma vez que eu adorei o Salvador, irmãos, eu não posso mais voltar pelo caminho de onde eu vim. Eu não posso mais voltar para o mundo de onde eu saí. Eu não posso mais voltar, irmãos, para as práticas que eu fazia antes. Agora eu tenho uma advertência: não volte pelo mesmo caminho, ande por um caminho novo, ande em novidade de vida. Irmãos, a palavra de Deus vai falar: aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Irmãos, é uma vida transformada pelo poder de Deus. Não tem esse negócio de eu encontrei a Cristo, mas continua a mesma coisa, continuo nas mesmas práticas, continuo vivendo no mundo. Põe a pessoa do mundo, a pessoa que diz cristã, não tem diferença, irmãos. Então nós não encontramos a Cristo, não tem alegria, irmãos, não tem adoração e não tem vida transformada. Resultado, não teve um encontro com Cristo. Aqueles que encontraram a Cristo não voltam pelo mesmo caminho, pelo contrário, eles buscam cada dia mais, irmãos, estar na presença de Deus, busca cada dia mais se santificar, busca cada dia mais conhecer o seu Salvador. Irmãos, olha que interessante, Deus fala em sonhos para aqueles homens. Eu acho interessante, irmãos, eu falei que eles não tinham as escrituras. Deus falou em sonho com José, Deus falou em sonho com aqueles homens. Deus pode falar em sonhos hoje, mas deixa eu te dizer uma coisa: nós temos algo mais importante que os sonhos, que é a palavra de Deus, é as escrituras. Nós temos o que aqueles homens não tinham. Irmãos, nós temos muito mais, nós temos a revelação completa de Deus, aquilo que o próprio Cristo nos deu. Nós sabemos como nós devemos viver, nós temos as promessas do Senhor, irmãos, e agora a advertência para nós hoje é: não podemos sair daqui, nós não podemos sair aqui neste domingo e começar a nossa segunda como se nada tivesse acontecido. Irmãos, vivendo na prática do pecado, fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos. Não, nós temos que sair daqui e andar em novidade de vida. Quando nós chegarmos lá fora, tem que ter a presença de Deus na nossa vida, tem que ter alegria intensa no nosso coração. Quantas vezes, irmãos, eu já ouvi falar, e quando você estuda a história da igreja, você vê isso: homens e mulheres, irmãos, enfrentando dores terríveis, mas alegres com o Senhor. Quantas vezes já ouvi pessoas falar: rapaz, você está passando uns momentos difíceis e a gente só te vê sorrindo. Por quê, irmãos? Porque a nossa confiança está em Deus, porque nós encontramos o Salvador, porque ainda que as lutas venham, eu não tenho motivo para andar de cabeça baixa, para andar triste, eu não tenho motivo para andar em depressão. Irmão, você sabe por quê? Porque eu sei quem me chamou, eu sei o propósito de Deus na minha vida. É por isso, irmãos, que nós temos que levantar os nossos olhos e voltarmos para o Senhor. Nós estamos abandonando a Deus, irmãos, pelas coisas desse mundo. Entenda bem, irmãos, as ciências desse mundo não são inúteis. Deus criou a ciência, mas nós não podemos abandonar a Deus por causa disso. Quantas pessoas, irmãos, às vezes deixam de buscar em Deus para buscar na psicologia, na psiquiatria ou em tantas outras coisas. E como eu disse, irmãos, tudo isso tem o seu valor, mas deixa eu te dizer uma coisa: só Deus pode curar a nossa alma, só Deus pode mudar o nosso interior. Homem nenhum nessa terra pode mudar a nossa essência, o nosso interior, o nosso coração. Só Deus pode fazer isso.
Só Deus pode trazer aquela alegria dentro de nós, de você ver tudo desmoronando à sua volta e ainda assim dormir em paz, sabendo que Deus está trabalhando, sabendo, irmãos, que ainda que os seus olhos não estejam vendo, a sua confiança está em Deus. E você fala: Deus, eu vou descansar em Ti. Por quê? Porque o Senhor me chamou, eu vi o Salvador, eu me alegrei nele, eu adorei Ele. Agora eu tenho uma nova vida, uma nova história, e eu não vou, ó Pai, voltar pelo mesmo caminho de onde eu vim. Eu não vou voltar para a depressão, eu não vou voltar para o pecado, eu não vou voltar para a vida errada. Senhor, agora eu vou andar na Tua presença. Eu não vou ser, ó Pai, mais um nesse mundo, mas eu vou ser alguém, ó Pai, que verdadeiramente carrega o Teu Espírito. Você lembra quando eu falei que aqueles homens reconheceram que Ele era Deus? Irmão, se a gente pensasse que Deus está conosco todo o tempo, será que a gente falaria as coisas que a gente fala? Será que a gente faria as coisas que a gente faz? Será que a gente iria nos lugares que a gente vai? Se você pensasse: não, Deus está aqui do meu lado, e aí na hora que você vai xingar, aí você lembra: Deus está do meu lado. Na hora que você vai entrar em certos lugares, você lembra: Deus está do meu lado, será que eu posso entrar aqui? Na hora que você vai fazer alguma coisa errada, você fala: Deus está comigo, será que se eu fizer isso, Ele vai ver, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor? E agora, irmãos, olha a vida daqueles que foram levados a Cristo. Essa tem que ser a nossa vida. E para a gente orar, irmãos, eu quero só repetir aqui, primeiro, para a gente gravar. Primeira coisa: só Deus pode nos levar a Cristo. Então não adianta você ficar brigando com o seu familiar, não adianta você ficar xingando, não adianta fazer nada. Dobre os seus joelhos e ore, para que o mesmo Deus que te trouxe traga eles também. Segunda coisa: existe alegria no coração daqueles que verdadeiramente encontraram a Cristo. Não existe esse negócio de cristão, irmãos, que fica o tempo todo. Irmãos, existe vales, existe luta. Elias passou pelo vale, ele pediu a morte. Jó passou pelo vale, ele pediu a morte. Mas isso são momentos que a gente enfrentamos. Depois do vale a gente ergue a cabeça, confia no Senhor e continua marchando, continua lutando. Essa é a vida do cristão. Então existe alegria no coração daqueles que vieram a Deus. Se o seu coração é rancoroso, é triste, é amargurado, irmão, chore diante de Deus, se quebrante diante dele, fala: Senhor, eu quero ter um encontro real contigo, eu não posso carregar essas coisas no meu coração, eu quero viver alegre, Senhor, na tua presença. A minha alegria não está na balada, a minha alegria não está nas coisas do mundo, não está nas coisas que eu posso comprar, a minha alegria está no meu Salvador. Ele me chamou, Ele me escolheu. Essa é a nossa alegria, irmãos. Terceiro, a adoração daqueles que foram levados a Cristo. Irmãos, se não há verdadeira adoração na nossa vida, então não houve encontro real com Jesus. E quando eu falo de adoração, não estou falando de cantar música, irmãos, até papagaio canta. Eu estou falando de um coração no altar de Deus. Eu estou falando de um coração quebrantado. Eu estou falando, irmãos, de você se prostrar diante do Senhor, não apenas com os seus lábios, mas com a sua vida. Jesus certa vez falou: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você pode cantar a vida inteira, se o seu coração não estiver no altar do Senhor, você nunca vai ter uma experiência com Ele. E por último, irmãos, nós temos uma advertência: não podemos voltar pelo mesmo caminho. Fala com a pessoa que está do seu lado: não volte pelo mesmo caminho. Fala com a pessoa que está do seu lado: vida nova em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique sobre os seus pés, vamos orar. Vamos orar e logo depois nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Feche seus olhos, irmãos. Irmãos, essas são as marcas de quem teve um encontro real com Cristo. E talvez você chegou aqui hoje e falou: pastor, eu estou precisando de alegria, eu estou precisando voltar a me alegrar no Senhor, eu estou precisando voltar a adorar o Senhor como eu adorava antes. Uma vez eu ouvi um pastor dizer, irmãos, sobre cristãos de plástico. Você sabe o que é isso? Irmãos, pode até estar aparentado por fora, mas por dentro não tem nada. Nós não podemos ser assim. Não podemos ser cristãos de plástico. Nós temos que ter uma essência verdadeira, adorar o Senhor de verdade.
Deus tem que olhar para o nosso coração, irmãos, e encontrar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor Deus soberano Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nessa noite nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor. Oh Deus, nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos escolheu, porque, ó Pai, a tua graça nos alcançou, o teu amor nos envolveu, Senhor. E o Senhor, ó Pai, em amor nos trouxe a Cristo, para que ali os nossos pecados fossem perdoados, para que ali os nossos olhos fossem abertos, ó Pai, o nosso coração fosse transformado e nós tivéssemos vida nova, Senhor. Oh meu Deus, nós te adoramos, ó Pai, porque ali aos pés da cruz nós vimos a nossa miséria e nós vimos o que nós merecíamos de verdade, a condenação eterna, mas nós não recebemos a condenação. Ali nos pés da cruz nós recebemos a salvação, nós recebemos o perdão. Senhor, nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor nos encheu com a tua alegria, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, transformou a nossa vida. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é Rei, nós reconhecemos que o Senhor é Deus, nós reconhecemos que o Senhor levou, ó Pai, os nossos pecados, as nossas dores, que o Senhor morreu no nosso lugar. E Senhor, nós sabemos, ó Pai, que uma vez que nós nos encontramos contigo, nós não podemos mais voltar pelo mesmo caminho, não podemos mais viver da maneira que nós vivíamos. Ó Pai, nos ajuda nessa noite, Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Quantos filhos seus, ó Pai, que estão tristes nesta hora, Senhor, olhando para as circunstâncias dessa vida, vivendo de murmurações. Oh meu Deus, que nessa noite nós possamos olhar para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé,